Apareceu que tá gravando aí? Sim, tá gravando lá em cima, tá aparecendo. Tá, beleza. É, bom, como eu falei, a gente, quem vai apresentar hoje sou eu e o Guilherme, presidente da entidade. Então, essa aula será um pouco mais curta, porém, ela vai ter bastante conteúdo também. Então, a gente, Ressaltar, gente, que o objetivo do mini curso é, de grande parte, despertar o interesse de vocês, tá? O tempo que a gente tem aqui, né, de exposição de materiais, de investimentos, é o mais básico possível, pelo tempo diminuto que a gente tem, tá? Porque os assuntos, eles são muito, muito, muito complexos na maioria das vezes, tá? Tem muita coisa que você pode estudar sobre determinado assunto. Então, a gente espera que a gente pelo menos dê um start, né? Um chutinho em vocês, aí, em cada um de vocês, para que vocês se sintam cada vez mais motivados a desbravar esse mundo, né? Fazendo cada vez melhor, no sentido de vocês estarem cada vez mais seguros onde começar a procurar e onde aplicar de uma melhor forma o dinheiro de vocês. Então, a gente espera que seja nesse sentido a, a apresentação, tá? é, Podemos começar? Posso seguir? pode falar, Gui, se quiser falar da primeira parte que a gente vai aprender hoje, aí eu já passo pro próximo slide. Tá bom. Então, ó, gente, no dia de hoje a gente vai dar uma visão geral de um tipo de investimento que são os chamados fundos de investimento, tá? A gente vai dar uma passada por cima, a gente vai falar de alguns exemplos que existem de fundos de investimento, das principais taxas, das principais problemáticas das taxas, das aplicações delas na nossa vida real, né? Como que a gente pode ser impactado por essas taxas. Alguns exemplos, tá? A gente vai comentar sobre. E depois dessa visão geral dos fundos de investimentos, né, falando sobre eles, alguns exemplos de como procurar informações sobre eles, a gente vai passar a palavra daí para o Valdemir, eu no caso, vou passar a palavra ao Valdemir para ele falar um pouco da introdução da análise fundamentalista e uma introdução da análise técnica, que são alguns dos assuntos que a gente estuda até com mais afinco dentro do GI, tá? Que são técnicas para a gente avaliar papéis, ações, para que a gente norteie, então, estratégias de compra, tá? Dessas duas escolas aí, tanto análise fundamentalista e análise técnica. Então, a gente vai expor elas para vocês, para vocês aí entenderem um pouco mais desse universo. E depois, né, depois dessa visão geral, a aula de hoje vai ser um pouco mais curta mesmo, como o Valdemir falou, a gente vai ter o nosso plantão de dúvidas. Certo? Pode passar. Então, bora lá, né? Primeira coisa dos fundos de investimentos. O que são esses fundos, né? Como que funciona esse tem aí? Os fundos, gente, nada mais são, então, de uma maneira bem chula, vamos dizer assim, não chula, mas fácil de se entender, é como se fosse uma pizza, tá? E nessa pizza, cada um dos investidores dela vão deter um pedaço dela, tá? Só que como que funciona então essa pizza? Essa pizza, vamos dizer que existem outras pessoas que vão ser responsáveis pela gestão da pizza. Sendo que essa pizza vai ser o total, né, de dinheiro no fundo e o funcionamento, né, digamos que o sabor da pizza, conforme ela cresce, né, no forno, vamos dizer assim, vai se tratar das pessoas envolvidas na gestão desse fundo de investimentos. Beleza? Então, basicamente é o seguinte, é um conjuntão de dinheiro, junta o dinheiro de muitas pessoas e pessoas adequadas, com mais capacidade técnica, de estudos de investimentos, vão gerir esse dinheiro a fim de auferir aos chamados cotistas, né, aos donos do pedaço da pizza, esses lucros advindos de investimentos realizados com esse dinheiro, certo? Então, basicamente é isso um chamado fundo de investimentos, tá? Então, como que funciona? Pode passar. Como que funciona então isso daí? Vão existir figuras chaves na gestão desse dinheiro. Uma delas vai ser exatamente o gestor, tá? Que vai alocar e definir o local de aplicação desse dinheiro. Vão existir diferentes fundos, tá? Existem fundos em renda fixa, como a gente já expôs aqui, alguns produtos que vão
Então, o gestor ele vai analisar os determinados produtos de renda fixa e poderá alocar nele uma parcela dessa pizza para obter algum rendimento nesse tipo de investimentos. E vai variar muito, tá? Existem investimentos tanto em renda fixa, na parte do fundo, como também existem investimentos no mercado acionário, existem até fundos de fundos, né? Que são fundos que compram cotas de outros fundos. Então, é basicamente uma gestão bem direcionada de dinheiro de muitas pessoas que basicamente é feita por um gestor, por um administrador e muitas outras pessoas, tá? Para que possam ser auferidos os lucros aos chamados cotistas. Pode passar então de novo. Beleza. Então vamos falar então dos três, vamos dizer, principais tipos de fundo, tá? A gente tem então o multimercado, a gente tem o de ações e o de renda fixa, que é basicamente como se fosse o que a gente chama de fundo de investimentos de renda passiva, tá? Os fundos de multimercado e de ações, o que eles consistem? Eles têm uma parcela, tá, de investimentos, então, em ações e outros tipos de investimento como renda fixa. Então, pode ter diferentes tipos de produtos dentro do multimercado, tá? Ele dá como se fosse uma maior liberdade para o gestor escolher para esse fundo. Então, é esse tipo de fundo que existe no multimercado, é um fundo mais geral, tá? E existe o fundo de ações, então, que é direcionado basicamente a compra de papéis acionários mesmo, e os fundos de renda fixa, tá? Aí você pode me perguntar, tá, mas por que existe então um fundo de renda fixa, sendo que pode ser muito bem eu comprar diretamente o fundo de renda fixa? Existem algumas estratégias em renda fixa que cabe ao gestor até mesmo realizá-las, tá? Então, muitas das vezes, acaba-se sendo, por exemplo, uma situação atual que a gente tem agora, de queda da Selic, muito se diz sobre a renda fixa ser um pouco não tão proveitosa, diante de uma taxa menor que a gente vem tendo hoje. Porém, os gestores, né, pessoas mais qualificadas de investimentos, eles possuem algumas técnicas de investimentos que proporcionam maiores retornos, dada a situação ainda desvantajosa que a gente vem tendo para esse tipo de investimento atualmente, tá? Então, alguns tipos de operações eles conseguem ainda realizar. Então, acaba sendo, muitas vezes, até interessante analisar esses tipos de fundo, tá? Então, são esses basicamente os três principais, existem outros, como eu já até antecipei a vocês, fundos de fundos, onde a pessoa do fundo, o gestor do fundo, vai estar aportando num produto que vai ser um outro fundo, acontece isso, tá? E, bom, são esses os três principais, pode passar, Valdir. Vamos falar um pouquinho agora das taxas, então, tá? Bom, essa visão, né, de um gestor, uma pessoa bem capacitada de fazer esse seu controle do seu dinheiro investido, vai existir, obviamente, custos. Quais são esses custos? São dois os principais relacionados ao chamado custo de fundos, tá? Nessa questão da administração do seu dinheiro por parte do fundo, que são a taxa de performance e a taxa de administração. O que consiste elas? Basicamente, quando você tem um fundo de investimento, ele vai estar basicamente te prometendo dependendo do fundo, uma taxa mínima de entrega, tá? Então, por exemplo, tem um fundo de ações que está me prometendo 110% do CDI. Beleza, 110% do CDI. Mas caso ele atinja uma taxa de retorno muito maior em determinado período a você, de, sei lá, 400% do CDI, ele vai cobrar uma taxa de performance que pode variar aí de diferentes valores, mas, por exemplo, de 20% nesse valor adicional do prometido, tá? Então, é uma das coisas que existe no mundo dos fundos de investimento. Devido, né, à maior capacidade que acabam se tendo os gestores de investimentos relacionados a conhecimentos e investimentos, daí que se sai a rentabilidade desse pessoal gerindo dinheiro, tá? Então, é como se fosse a taxa que é meio que um incentivo dos gestores a obterem cada vez mais lucros. Afinal de contas, se eles obterem mais lucros, dada a taxa de performance, eles vão reter a eles dinheiro para continuar, então, motivados, digamos assim, a continuar fazendo boas escolhas de produtos financeiros para os seus cotistas, tá bom? Existe outra taxa muito importante também nesse mundo, que é a chamada taxa de administração. Essa taxa ela consiste basicamente, então, no seguinte:
como está escrito ali, é o valor do que o banco ou instituição financeira cobra por administrar o seu dinheiro, tá? Isso é bem frequente em bancos, é muito frequente também em fundo de investimento. É uma taxa fixa, tá? Não depende como da taxa de performance de uma rentabilidade que a pessoa vai estar tendo dentro desse fundo. É uma taxa que acaba existindo. É uma taxa que vai pegar um pouquinho da sua rentabilidade aí, que é fixada. Então, é sempre interessante quando você verifica no fundo de investimento qual que é a sua taxa de administração, que isso vai naturalmente reter um pouco do seu lucro, ok? Beleza. Outras taxas que acabam existindo, mas não um pouquinho menos importantes, digamos assim, são as chamadas taxas de corretagem, né? Por exemplo, você está numa corretora e você quer adquirir um fundo de investimento para você. Diante da corretora que você vem estar fazendo essa sua operação, naturalmente pode existir taxas de corretagem, tá? Isso varia de corretora para corretora. Não é ligado ao fundo, e sim à corretora. E existem as taxas também relacionadas à própria B3, que é a instituição que vai estar regulamentando toda a existência dessas coisas. São os próprios emolumentos e a taxa de custódia, tá? Elas acabam existindo também e são taxas que acabam não afetando diretamente o seu investimento, mas impactam na visão do gestor da gestão do fundo. Tá bom? O investidor, pessoa física, não acaba tendo que se preocupar com emolumentos e custódia nessa situação do fundo. Mais a questão da taxa de performance e taxa de administração e taxa de corretagem. Tá? Pode passar, Rod. Pessoal, só cortando um pouco o assunto, aqui apareceu para mim no Zoom que a gente tem 4 minutos e meio de reunião. Eu não sei por quê, mas se cair, eu vou mandar no grupo do WhatsApp de novo um novo link, tá? Então, se a reunião for encerrada do nada ali, aí eu mando o link de novo, porque eu tentei criar outro aqui e não consegui. Só fazendo essa parada aí. Beleza? Beleza. Beleza, vamos lá. Voltando então às taxas, gente. Aí existe uma famosa, né? Quando a gente pensa e para falar sobre fundos de investimentos, a mais famosa é a chamada Come Cotas, que gera muita dúvida sobre o assunto, mas ela não é tão difícil não, tá? O que acontece? Por que tem esse nome tão estranho, Come Cotas, né? Como que funciona essa taxa? Ela funciona da seguinte forma, gente. Ela funciona com base no imposto de renda. A gente já chegou a ver nas outras aulas a tabelinha do imposto de renda regressivo, tá? E quando a gente está no mundo de fundo de investimento, nossos investimentos estão sujeitos a essa taxa de imposto, tá? Então, como que funciona esse Come Cotas? Ele basicamente, no caso de fundos de multimercado e fundos de renda fixa, ele acaba sendo feito da seguinte forma. No final do último dia de maio, novembro, os rendimentos auferidos, né, nesse período, eles já vão ter naturalmente essa retenção do IR. Ou seja, todos os lucros que você venha a ter no período estudado, né, no seu período de maturação dentro do fundo, você já vai ter o IR retido automaticamente da fonte, por assim dizer. Você já vai ter basicamente retirado do seu investimento esse valor de IR, tá? E aí que surge o chamado Come Cotas, tá? Pode passar para a gente já ver até um exemplo prático que vai elucidar isso de uma melhor forma. Então, vamos lá. Você pegou seu dinheirinho, R$5.000, e colocou num fundo de investimentos de renda fixa. Beleza. Nessa sua aplicação, você tinha que a cota valia apenas R$1, tá? Então, você naturalmente conseguiu 5.000 cotas desse fundo de investimento. Beleza. Então, lembre-se só, vocês tinham com 5.000 cotas de valor de R$1. Porém, como o produto financeiro que você tem, esse pedaço de pizza, ele basicamente está colocado num forninho para crescer, dado o investimento que o gestor colocou, passou um tempo, a pizza cresceu, por assim dizer, e está valendo agora cada cota, cada pedacinho da pizza está valendo mais. Está valendo R$1,20. E aí, naturalmente, seu dinheiro agora é de R$6.000. Porém, chegou dia 31 de maio, sumiu 125 cotas do seu extrato. Então, o que aconteceu? Por que sumiu 125 cotas desse extrato? A sua cota, o número de cotas que você tinha de 5.000, tem um novo valor, um valor maior, dado os investimentos realizados, e por conta dessa retenção do IR, você vem agora encarar um extrato com menos cotas por conta da valorização de cada uma delas, certo? Então, digamos que você, ao perder essas 125 cotas, nesse período estudado, a gente consegue então verificar o seguinte, ó. Como você está bem informado, já sabe que é fácil calcular que uma valorização de R$1.000 no período
e uma alíquota de 15%, tá? Essa alíquota, gente, já de 15% já adianta vocês. Se a gente revisitar, né, a nossa tabela regressiva de imposto de renda, 15% é a última das taxas, né? Quando aparece o maior tempo disponível. O que é alíquota, Gabriela? Alíquota é a taxinha, tá? É o número, é o valor de porcentagem que vai incidir sobre o seu rendimento, sobre o seu lucro, tá? Alíquota é uma outra palavra, basicamente, para taxa. Um valor de porcentagem que vai incidir sobre outra coisa. De nada. Pode mandar dúvidas a qualquer momento, gente, tá bom? Beleza, seguindo então aqui agora. Peraí, acho que vai acabar aqui, deu menos de 1 minuto. Vai acabar mesmo, cara? Putz. Vai, apareceu, não sei por que eu paguei o plano aqui, mas eu acho que não caiu na conta ainda. Que triste, Deles. mano. Mas beleza. Só esperar aí, pessoal, daí eu já mando lá no grupo. 2 minutinhos pra criar, tá? Putz, beleza. Até mais, gente. A gente não esperava que ia acontecer isso.